Bom dia! Sejam bem-vindos à segunda live. Hoje tenho certeza que Deus tem mais uma palavra, uma porção para a sua vida. Então, enquanto os nossos irmãos estão chegando, os nossos amigos, vamos nos preparando para que o Senhor venha ministrar nessa manhã de forma poderosa, profunda nas nossas vidas. Hoje eu vou falar sobre aonde o homem acha que é o fim, que não tem mais jeito, que não tem mais solução. É onde exatamente Deus começa a agir. Deus começa onde o homem desiste. Eu estava aqui ainda agora orando, falando com o Senhor. Uma das coisas que Deus colocou no meu coração foi que nessa manhã Ele vai trazer vida aonde a morte. Ele vai trazer resposta aonde você achava que tudo estava perdido. Então, você que está chegando, bom dia, sejam todos bem-vindos. Que alegria poder estar aqui na primeira hora do dia com vocês e podermos juntos ouvirmos a voz do Senhor. Fernandinha, Odiclei Souza, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Você vai voltar nessa manhã em nome de Jesus. O Senhor vai te conceder força, graça, sabedoria. Você está no lugar certo, ouvindo a palavra certa. Fique comigo aqui hoje, Clay, que eu quero orar por você no final. Não saia. Bom dia, Lissos. Sejam bem-vindos. Glória a Deus. Muitas vezes a nossa fé ela entra em ação justamente em nossas limitações. São nas limitações que a nossa fé começa a agir. Eu vou te mostrar nessa manhã, com base bíblica. Eu quero compartilhar com vocês também um testemunho, algo que eu vivi, que impactou a minha vida, uma experiência profunda que eu tive com Deus exatamente nessa área. Então, muito mais do que trazer um ensino bíblico, teológico, eu vou também mostrar para você nessa manhã com base empírica, que é isso, prova de caso, o que eu vivi, o que Deus fez na minha vida. Graças e paz, Pamela, seja bem-vinda, minha irmã. Vivian, bom dia, querida. Graça e paz, seja bem-vinda. Então, eu vou mostrar para você com base bíblica aquilo que o Senhor fez na minha vida, aquilo que o Senhor fez na minha história. Exatamente o momento onde eu acreditava, e eu confesso, eu acreditava que não tinha mais solução. Na realidade, bom dia, Danilo, eu vivi isso precisamente já na minha fase adulta, né? Eu vivi duas vezes assim de forma muito clara, muito latente, que eu tenho essa memória até hoje. Dois momentos que eu achei que não tinha mais o que fazer. Inclusive, na última vez, eu lembro como se fosse hoje, eu fiz uma das orações mais simples. Fernanda, bom dia. Uma das orações mais simples da minha vida. E em poucos dias eu vi Deus agindo assim de uma forma inexplicável. Porque muitas das vezes a nossa fé, ela começa a agir nas nossas limitações, né? Você acha que tudo acabou e Deus vai ali mais uma vez e mostra que para Ele é o fim. Quero orar pela sua vida. Vamos orar para a gente começar. Pai, em nome de Jesus, queremos te glorificar, Deus, por essa manhã de quinta-feira. Quero agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui compartilhando a sua palavra, ouvindo a voz do teu Espírito. A minha oração é, Pai, que a sua boa semente encontre nessa manhã corações férteis, corações para receber a semente que tem o poder de produzir frutos a 30, 60 e assim por um. Seja conosco, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Sejam bem-vindos. Você que puder, compartilhe, vá aqui no aviãozinho, ó, mande para o número máximo de pessoas. Você sabe como fazer isso? Tem esse aviãozinho aqui do lado, ó, aqui, ó, abaixo da sua tela. Clica nesse aviãozinho e mande aí para o número máximo de pessoas que você puder nessa manhã. Eu tenho certeza que vidas serão alcançadas. Você já fez isso? Comece a mandar, comece a compartilhar, para que mais pessoas possam ter oportunidade de ouvir
Palavra de Deus nessa manhã. Isso. Quem já compartilhou, coloca aí. Compartilhei. Ou dá um joinha. Quem já compartilhou, coloca um joinha para me saber se realmente você compartilhou. Deixa eu ver. Ninguém colocou um joinha, Bruno? Entenda que a limitação humana, ela é muitas das vezes o ponto de partida para Deus. Se você está anotando, já anote isso. A limitação humana, muitas vezes, ela é o ponto de partida para Deus. Eu lembro que em 2013 a gente voltou para o Brasil. Para quem conhece um pouco a nossa história, vocês sabem que eu vivi 6 anos na Argentina. Eu e a Karen nos casamos ainda muito jovens. Eu tinha 20 anos, a Karen tinha 18 para 19. Na verdade eu tinha de 20 para 21 e a Karen tinha recém completado 18 anos, se não me falha a memória. Nós nos casamos muito jovens. Fomos morar na Argentina, lá ficamos quase 6 anos. Tivemos o Oliver. O Oliver, para quem não sabe, ele é argentino. E quando a gente retorna para o Brasil, a gente começou a empreender em outros segmentos. E nessa fase de empreendimento, em que a gente começou a investir, um dos empreendimentos que a gente mais se dedicou e que vimos certo crescimento foi no pet shop. Né? Pet shop, ali a gente vendia de tudo, fazia banho e tosse. Chegamos a ter uma mini loja, uma mini rede. Nesse momento, acredito que chegamos em 4 ou 5 lojas na nossa cidade. Mas eu lembro que em um determinado momento, as coisas começaram a andar mal. Eu descobri que o meu principal fornecedor era o meu principal concorrente na cidade, ou seja, a própria pessoa que concorria comigo era a própria pessoa que me fornecia as minhas mercadorias. Ele tinha um centro de distribuição que ele operava com um CNPJ e ele tinha um outro CNPJ que era o CNPJ que ele operava com as suas franquias. E eu lembro que por mais que eu tentasse fazer um preço competitivo, por mais que eu tentasse concorrer com ele, eu nunca conseguia, porque o preço dele era infinitamente mais competitivo que o meu. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo, né? E foi todo um processo até que a gente começou a falir, as vendas começaram a dar para trás. E foi bem depois que eu descobri que a razão disso é que o meu principal concorrente era o meu principal fornecedor. Você imagina a situação, né? Mas você vai entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E foi que, em um ato desesperador, eu comecei a colocar algumas lojas, consegui ir fechando, né? E uma delas eu tentei vender, porque foi um ponto que eu tinha investido muito, para recuperar parte do prejuízo de tudo que a gente tinha perdido naquela loja. Eu lembro que na época eu coloquei em algumas plataformas, a não ser a loja à venda, e uma delas foi a OLX. Alguém sabe? Eu não sei se existe ainda a OLX, existe? E eu lembro que nesse momento, quando coloquei a OLX, não, coloquei essa loja à venda na OLX, foi passando o tempo, foi passando ali 15, 20 e poucos dias, eu falei, meu Deus do céu, preciso vender essa loja porque não tem mais de onde tirar o dinheiro, não tem mais de onde tirar o recurso. Eu nem sabia que existia ainda. E aí, Fernandinha, eu comecei a entrar em desespero. Aí eu lembro que numa sexta-feira, né, algumas pessoas tinham ido lá, feito proposta e tudo bateu na trave, nada dava certo. Eu já estava literalmente pensando, já estava decidindo para ver como que eu ia fazer para também fechar essa loja, entregar tudo e mais uma vez sair no prejuízo, porque eu já não estava conseguindo repor as mercadorias, a loja estava ficando feia. Então qualquer pessoa que entrasse para comprar a loja não via nada de atrativo para ficar com aquela loja, né? O ponto era mais ou menos, não eram grandes coisas, era um ponto dentro de uma comunidade. E foi que na sexta-feira uma pessoa me mandou mensagem dizendo que ela queria ver a loja. E sabe que chega um ponto da vida que você já não tem mais fé? Tipo assim, você já não acredita que
é mais um, né? É mais um que vai lá, a loja está horrível, a pessoa vai olhar, né? Provavelmente não vai ter nem oferta a pessoa vai fazer. Eu confesso que essa já era a expectativa do meu coração. Ninguém chegou, comenta que assim, ó, só botar eu para mim saber, vou te fazer a pergunta. Alguém já chegou no momento de vida em que você estava já perdendo a fé? Já aconteceu com alguém ou só comigo? Vocês são tão santos, vocês são tão poderosos, vocês nunca chegaram nesse momento de vida. Quem sabe você está vivendo exatamente esse momento, né? Você olha para as circunstâncias, você olha para o seu momento e você já não vê muita saída, né? Você já não vê muita solução. E você começa literalmente a perder a fé. Não é que você não tem, é que chega um momento em que aos olhos naturais não tem mais jeito. E era exatamente aquela loja na minha vida. Eu olhar para aquela loja e falar assim, não tem mais o que fazer. A única coisa que tem a fazer é fechar, né, amargar o prejuízo que ela já causou e está causando e seguir a vida, né? Conversar com as pessoas que eu devo, organizar a forma de pagamento. E foi exatamente nesse estágio que eu cheguei. E quando aquele rapaz mandou a mensagem na sexta, eu falei, não, eu vou estar lá no sábado, a loja vai estar aberta ainda. E quando foi de manhã, ele passou para ver a loja. Aí ele olhou, ficou ali um tempinho, aí eu mostrei tudo, expliquei a realidade, como que a loja estava e tudo mais. Aí ele falou assim, eu gostei, vou conversar com a minha esposa, né, e eu te dou retorno ainda hoje. Eu falei, então tá bom. Mas, sem fé em nada, né? Sem fé na tratativa, sem fé na... Ele falou, eu vou conversar com a minha esposa e te dou retorno. Eu falei, ok. Aí ele foi embora. E eu lembro que nessa mesma tarde ele mandou mensagem. E ele falou assim, Carlos, gostei da loja, conversei com a minha esposa e nós vamos ficar com a loja. Só que foi tão forte a hora que ele falou, porque eu já estava desesperançoso, a minha fé já estava esmorecendo, mas quando ele mandou a mensagem naquele momento, o Espírito Santo testificou imediatamente no meu coração. E foi exatamente a sensação que eu tive. Na minha limitação, Deus entrou com intervenção. Deus está falando isso com alguém nessa manhã, tá? Na minha limitação, Deus entrou com intervenção. E foi então que a minha fé naquele momento, ela voltou a ser edificada, porque não adiantava eu continuar não crendo. Quando ele falou que ficaria, aí Senhor, eu creio, eu recebo, me emocionei naquele momento, lembro como se fosse hoje, porque realmente o cenário ele era desafiador. E foi que eu falei assim, então eu preciso que você pelo menos faça um sinal de confirmação. Isso aconteceu aproximadamente faz tempo, gente. Há uns 12, pode ser que uns 12 anos atrás, eu estou aqui chutando, não lembro com precisão. E aí naquele mesmo dia ele fez uma transferência, ainda não existia Pix. Você vê, né? A gente está ficando velho. E ele fez uma transferência. Eu lembro que eu cheguei em casa, dobrei o joelho, agradeci o Senhor, porque realmente foi um milagre. E quando foi na segunda-feira, ele fez o pagamento integral, ou seja, ele fez o restante do pagamento da venda da loja. Não era muito dinheiro, talvez para os dias de hoje, mas naquele momento foi muito dinheiro para a gente. Eu lembro que a gente pagou todas as dívidas, eu lembro que a gente conseguiu recuperar parte do prejuízo que a gente tinha levado naquela loja, e foi que literalmente a mão de Deus agiu. E o milagre foi o seguinte, que naquele sábado, quando ele mandou mensagem, grave isso, hein? Naquele sábado, quando ele mandou mensagem dizendo, Carlos, vou ficar, ele fez um sinal. Quando foi à noite, gente, vocês não entendem, Deus age nos detalhes. Quando foi à noite, eu peguei o celular, fui botar o despertador, fui ativar o meu despertador, aí recebi uma notificação da OLX. E a notificação era assim, o seu anúncio expirou. Aquele foi o último dia que o meu anúncio da venda da loja estava online. No último dia, quando não haveria mais anúncio, aí eu teria que novamente postar, eu não lembro se eu estava impulsionando na época, não lembro sinceramente, mas foi naquele último dia, quando o anúncio expirou, quando a minha fé estava expirando, quando eu olhava e não via mais solução, foi exatamente na minha limitação que o poder de Deus
começou a agir na minha vida. Então grave algo, Deus começa onde o homem desiste. Tem muita coisa que você está olhando para a sua vida e não está vendo mais solução, não está vendo mais saída. Tem muita coisa que a sua fé já está esmorecendo, você já não consegue colocar mais fé naquilo, você não consegue colocar mais fé na reviravolta financeira, você não consegue colocar mais fé na transformação de um ente querido, você não consegue colocar mais fé na reconciliação da sua casa, na transformação do seu casamento. Mas eu quero declarar, porque eu trago ensino, mas eu também declaro o poder de Deus, que é a intervenção dele. Eu quero declarar em nome de Jesus que na sua limitação Deus está entrando com intervenção. Você pode declarar assim, ó, eu creio. Você pode digitar embaixo, eu creio. É interessante que quando nós olhamos para a vida de Lázaro, foi exatamente o que aconteceu. Em João capítulo 11, vai dizer que Lázaro já estava morto. Meu irmão, sabe o que é estar morto? Não tem mais jeito, não tem mais solução. Marta já não acreditava, ela sabia que Cristo era a ressurreição, mas ela não acreditava que o Senhor pudesse ressuscitar o seu irmão. Maria, a mesma coisa. Eles estavam ali sofrendo luto. Por que estavam sofrendo luto? Porque não acreditavam que tinha mais solução. Morreu, acabou. Quantas coisas hoje você olha para a sua vida, ô de Clay? Quantas coisas hoje você olha para a sua vida, Júlio, e você fala assim, ó, acabou, não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. Para quem está na América, quem sabe é a sua situação legal, a sua documentação. Para quem está hoje vivendo um quadro de endividamento, você acha que não tem mais como sanar essa dívida, não tem mais como recuperar o seu nome. Mas eu quero declarar em nome de Jesus, Deus não precisa de condições favoráveis para agir em seu favor. Esse é o problema. A gente acha que Deus precisa de condições favoráveis. A gente acha que Deus precisa que a gente esteja bem, sorrindo. A gente acha que Deus precisa que haja possibilidades para que o impossível aconteça. Não, Deus não é como nós somos. Deus não precisa de condições favoráveis. Aonde o homem acha que acabou, Deus tem o poder de trazer existência àquilo que não existe. Meu Deus do céu, que poderoso. Você crê nisso, meu irmão? Compartilhe essa live com mais pessoas. Em nome de Jesus, mande para mais pessoas. Deus não precisa de condições favoráveis. Mude a sua mentalidade. Aonde você acha que morreu, que não tem mais jeito, Deus tem o poder de trazer existência àquilo que para você acabou. Eu gosto muito da resposta do anjo Gabriel para Maria. Quando Maria vai perguntar como isso vai acontecer, como que eu vou ficar grávida? Eu nunca conheci um homem. É algo impossível. Mas o anjo responde para Maria, não existe impossível para Deus. Você pode declarar aí onde você estiver, não existe impossível para Deus. Isso tem que ser uma verdade no seu coração. Eu sei que existem momentos como esse que eu estava vivendo, em que eu olhava para aquela loja e falei, gente, não tem mais o que fazer. Porque a loja estava feia, despenada, ou seja, sem mercadoria. Qualquer pessoa que entrasse ali teria um ar de isso aqui é um negócio quebrado. Sinceramente. E sabe o que é o mais bonito nisso tudo? A minha esposa está aqui, a Karen, e ela é testemunha. No dia que o rapaz foi olhar a loja, eu mostrei para ele a realidade. Falei, meu irmão, eu perdi o prazer pelo negócio. A loja precisa de um dono. Você precisa fazer reposição de mercadoria. Você precisa mudar a cara da loja, investir para melhorar o layout da loja. O ponto é relativamente bom, né? Não é o melhor ponto, mas é um ponto bom, está em frente a um supermercado. E eu falei a verdade. Então a primeira coisa que você precisa gravar é o seguinte, para Deus não é impossível, mas Deus age onde tem verdade. Você não precisa buscar manobras, não precisa dar jeitinho, porque o grande problema é que nas nossas limitações, naquilo que para a gente tornou-se impossível, a gente começa a pensar no plano B. Deus não trabalha com plano B, Deus trabalha com plano A. Ele é aquele que começou a boa obra e é Ele que é fiel para completar. Ele não precisa que você o ajude. Ele não precisa, para quem tem um conhecimento bíblico, que você se deite com H. Deus deu uma promessa para Abraão. Ainda que, logicamente, era impossível Abraão ter filho,
porque a sua esposa Sara era estéril, ele já era velho, ou seja, o corpo dele estava amortecido, já não havia virilidade nele. Mas antes que as coisas piorassem, porque eles começaram a ver que estavam envelhecendo e a promessa não acontecia, eles tentaram dar um jeitinho, ajudar Deus. Aqui na América as pessoas tentam também ajudar Deus, né? Ah, não tem mais jeito, eu estou ilegal, perdi o status, então vou dar um jeito. Vou fazer algo ilegal para ajudar, né, a Deus, para que o meu documento saia. Não, Deus não precisa de plano B. Então descarte o plano B. Porque se Deus quiser dar uma nova direção, Ele vai ministrar no seu coração, Ele vai falar com você. Ele vai dizer para você o que você tem que fazer. Mas não é você buscar alternativa para tentar ajudar Deus. Porque grave algo no seu coração, Deus não precisa de tempos favoráveis, Deus não precisa de possibilidades. Então aquela loja estava arruinada e eu só mostrei e agi com a verdade, mas não foi eu que vendi a loja, não foi a beleza da loja que vendeu a loja, não foi o ponto da loja que vendeu a loja, não foi a proposta, porque o cara nem chorou, para você ter ideia, tem noção disso? Ele poderia chorar porque ele viu que eu estava sangrando. Ele poderia chorar que provavelmente eu venderia quase pela metade aquela loja, que eu só queria me livrar dela. Mas não. Isso para quê? Para provar que não foi eu que vendi, não foi a minha estratégia. Deus esperou o último dia para ver se eu ia continuar, ao menos, permanecendo na presença dele. Porque uma das coisas que eu falo muito para os nossos irmãos é que o maior milagre que pode acontecer na nossa vida é o milagre da permanência. A gente acha que permanecer não é um milagre, mas tem momentos da nossa vida que dá vontade, como diz o ditado popular, chutar o pau da barraca, chutar o balde, desistir de tudo, dar para trás, literalmente desistir da caminhada. Mas Deus prova a nossa confiança dele até em cenários de impossibilidade. Anote isso, Deus prova a sua confiança em cenários de impossibilidade. Você está no meio do mar, o vento é forte, parece que o barco vai afundar, mas você permanece ali na certeza de que Ele está no seu barco. E essa é a garantia, porque você sabe que a despeito das tempestades que têm se levantado, Ele fará com que você chegue do outro lado. Bom dia, mãe. Minha mãe está aí também. Glória a Deus. Então Ele está contigo. O Senhor está contigo. A morte de Lázaro era o fim. Não tinha mais jeito, morreu. Eu te pergunto, meu irmão, morreu, vai fazer o quê? Só serve para uma coisa, enterrar. Mas aquilo que para o homem é o fim, para Deus é o começo. Meu Deus! Jesus amado, aquilo que para você é o fim, para Deus Ele chama de começo. Aquilo que você está dizendo acabou, Deus está dizendo é tempo de dar festa, vai ser a festa da inauguração. Aquilo que você está dizendo não tem mais jeito, Deus está dizendo é só o começo. É por isso que em Eclesiastes vai dizer que o fim das coisas é melhor do que o começo. Tem muita coisa que você começou na força do braço, tem muita coisa que você começou na força da estratégia, e quando agora você está vendo que não tem jeito, não tem solução, você errou, tomou decisões precipitadas, fez o que não deveria fazer, e você está achando acabou. Agora Deus está dizendo, aí que eu vou entrar em ação, porque é nesse momento que o meu nome vai ser glorificado na sua vida. Eu quero declarar em nome de Jesus que sobre as circunstâncias, sobre as situações, sobre causas que você achou que não tem mais jeito, Deus está entrando com intervenção, porque aquilo que você chama de fim, Deus chama de começo. Você está crendo nisso? Então, quando as pessoas olharam para o túmulo de Lázaro e disseram, morreu, não tem mais jeito, Jesus já cheira mal. Porque tem coisas que além de ter acabado na sua vida, elas não deixaram uma boa impressão. Deus está falando isso aqui com alguém, tá? Tem coisas que além de ter terminado na sua vida, elas ainda não deixaram uma boa impressão. Tem coisas que tentaram manchar o seu nome, tem coisas que tentaram manchar o seu casamento, tem coisas que tentaram manchar o seu desejo de empreender, de avançar, de prosperar. Tem coisas que colocaram um ponto final na sua capacidade de sonhar. Esses dias eu estava conversando com um irmão, ele fala, pastor, eu estou aqui na América, desejo muito empreender, é o sonho do meu coração,
mas na temporada passada eu quebrei, eu fali. E você sabe que quando você quebra, muitas coisas ruins acontecem. Você às vezes não consegue regularizar com seus credores, você não consegue deixar o seu nome bem na praça. E eu confesso que hoje, toda vez que quando eu penso em empreender, eu sou sabotado por mim mesmo, porque eu sou tomado de um sentimento que tudo vai dar errado. Eu sou tomado de um sentimento que eu não terei mais capacidade de ir adiante. Então, essa foi uma morte que, biblicamente, ela já cheira mal na vida dele. Porque ele morreu no âmbito empresarial e, além de morrer, além de ter morrido, cheira mal. Ele não consegue mais ter expectativa de vida na área empreendedora. Mas eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus, Deus é aquele que tem um poder, que ainda que cheire mal, ainda que tenha manchado, ainda que tenha deixado um histórico negativo, Ele é aquele que para de frente do túmulo e fala, remova a pedra. Porque grave algo, meu irmão, remover a pedra é tirar os obstáculos mentais que te impedem de crer que ainda é possível, ainda que seja impossível. Então o que Deus está usando a minha vida para ministrar no seu coração nessa manhã, que a despeito dos erros que você tenha cometido e a despeito do tempo que isso tenha passado, Deus está dizendo, volte a sonhar, volte a crer, remova a pedra. Você pode declarar, eu vou remover a pedra, eu vou voltar a crer, porque para Ele não é impossível. Aonde para mim foi o fim, Ele chama de começo. Porque entenda algo, se eles não removessem a pedra, ainda que descrente, porque às vezes, meu irmão, mesmo que você não esteja crendo 100%, você precisa avançar, você precisa caminhar. Ainda que você não esteja crendo de todo o seu coração, porque já cheira mal, já está morto, já não tem mais o que fazer, não serve para nada. Tem coisa na sua vida que hoje, logicamente, não serve para nada. Você não vê valor, mas Deus vê. Vou repetir, tá? Aonde eu não vejo valor, Deus vê uma fonte de prosperidade. Eu vou repetir isso, hein? Aonde hoje você não vê valor, Deus vê uma fonte de prosperidade. Porque a fé não vê o impossível. A fé provoca o possível. A fé não vê o impossível. A fé provoca o milagre. A fé não vê a limitação. A fé vê a possibilidade. Porque a fé não olha com olhos naturais. A fé olha com os olhos de Deus. Você precisa começar a olhar com os olhos de Deus. Você precisa começar a sonhar com os sonhos de Deus. Você precisa sentir como Deus está sentindo. O problema é que somos muito naturais. E tudo que é natural não discerne o que é espiritual. E a fé, ela não é algo natural. Então Deus para de frente àquele túmulo, manda remover a pedra. Declara assim, no seu coração, eu vou remover a pedra. Se você puder, onde você estiver, não sei, mas se for possível, coloque as mãos sobre o seu coração. Porque eu ensino, mas eu ministro também o poder da palavra. Eu quero declarar em nome de Jesus que toda pedra, todo obstáculo que se alojou na porta do seu coração, impedindo que você creia, eu declaro que essa pedra, aos olhos da fé, está sendo removida agora. Toda pedra da incredulidade, toda pedra do cansaço, toda pedra da desistência, toda pedra da tristeza, toda pedra da frustração, toda pedra da mentira, toda pedra da acusação, em nome de Jesus, está sendo removida agora do seu coração. Porque a palavra de Deus é Lázaro, vem para fora. Deus está dizendo, aquilo que está morto no seu coração, eu vou trazer à existência. Aquilo que morreu dentro de você, eu vou trazer vida. Aquilo que morreu dentro dos seus sonhos, eu vou trazer a realização. Aquilo que você desistiu de sonhar, eu vou agora começar a materializar. Eu declaro em nome de Jesus que nessa manhã, aonde você achou que era o fim, Deus está trazendo um novo começo. Aonde você achou acabou, Deus está dizendo é só o começo.
Comece a sonhar com a festa de inauguração. Comece a sonhar com a festa da instauração. Comece a sonhar com a festa do novo começo. Comece a sonhar em nome de Jesus com o novo tempo de Deus na sua vida. Porque a fé não foge do impossível, ela o provoca. A fé não foge do impossível, ela o provoca. Eu declaro em nome de Jesus, Deus está trazendo nessa manhã a existência, aquilo que morreu dentro de você. Deus está trazendo a existência, aquilo que você por esses dias disse, não tem mais jeito. Quem sabe você não disse, mas esse é o sentimento do seu coração, não tem mais o que fazer. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus, meu irmão, sinta a presença de Deus removendo essa pedra do seu coração. Volte a sonhar os sonhos de Deus, volte a crer naquilo que Deus está vendo, porque aonde você achou que acabou, Deus está trazendo algo novo. Imagine todo mundo chorando, todo mundo se lamentando pela morte de Lázaro, todo mundo olhando dizendo, nossa, como vai ser a vida? Eu fico imaginando assim as pessoas dizendo, como vai ser a vida da Marta e Maria agora? As duas sozinhas, sem um homem, ainda mais na cultura judaica, né? Porque as mulheres sozinhas, sem um homem, sem um provedor, era motivo de vergonha, era motivo de necessidade, porque o homem era o provedor daquela época. Então você imagina o que já estavam falando a respeito dela. Mas no lugar da vergonha, Deus trouxe dupla honra. Eu não sei se você entendeu a palavra que eu disse. Meu Deus, eu sinto a presença de Deus aqui. Meu irmão e minha irmã, grave isso, eu vou repetir. É no lugar da vergonha, Deus vai trazer a dupla honra. É no lugar da morte que Deus vai trazer a vida. É por isso que Deus não vai deixar você desistir. Porque é no lugar que você foi envergonhado. Diga para mim qual é o lugar que você tem passado vergonha. Qual é o lugar da humilhação? Foi na vida empresarial? Foi na vida sentimental? Foi na vida conjugal? Foi na vida dos seus filhos? Foi nas suas finanças? Qual foi o lugar da vergonha? Nesse lugar que Deus está dizendo, eu vou trazer a dupla honra. Não é em outro lugar, não é em outra área, não, é nessa área que o diabo pensou que tinha acabado com você, que ele tinha manifestado morte na sua vida. Nessa área eu estou trazendo vida. Você pode declarar, eu creio, eu creio, eu creio. Eu quero despertar fé no seu coração nessa manhã, Maria. Eu quero despertar, Cláudia, fé no seu coração, Fernandinha. Eu quero, em nome de Jesus, despertar fé nessa manhã no seu coração, porque é no lugar, é o que a Bíblia diz, é no lugar, Flávia, é no lugar da vergonha. Deus traz a dupla honra, não é em outro lugar. Porque é nesse lugar da dupla honra, vai reverberar em outros lugares da sua vida, em outras áreas. Mas exatamente aonde você viu a morte acontecendo, nesse lugar, Deus vai trazer vida. Aonde você achou que acabou, Deus está trazendo um novo começo. É nesse lugar que disseram, é impossível, Deus vai manifestar aquilo que só Ele pode fazer. Eu declaro em nome de Jesus, comece a viver pelos olhos da fé a nova estação de Deus. Comece pelos olhos da fé a viver a nova estação de Deus. Porque aonde você achou que começou, que terminou, Deus está começando uma nova estação. Receba isso em nome de Jesus. E amanhã, não saia, porque eu quero orar pela sua vida, eu quero consolidar a palavra que aqui foi ministrada, a boa semente, para que o diabo não roube, para que a distração não tire, para que não seja superficial, mas eu quero declarar que o seu coração é um coração fértil, o seu coração é um solo fértil, e eu vou orar para consolidar o que o Senhor falou nessa manhã aos nossos corações, porque você sai daqui, meu irmão, você sai daqui, minha irmã, determinado a viver o novo de Deus. Eu quero orar pela vida do irmão que ele quer voltar para o Senhor Jesus, que estava aqui, cadê ele? Comente aqui, meu irmão, quero ver, quero te achar, eu quero orar pela sua vida também. Acho que é o Old Clay, você está aí, Old Clay? Old Clay nessa manhã vai voltar para Jesus. Se alguém mais quer entregar a vida para Jesus nessa manhã, coloque eu.
Se alguém mais deseja entregar a vida para Jesus nessa manhã, você vai digitar eu, e eu vou estar orando por você. Eu quero declarar o seu nome aqui enquanto eu estiver orando, em nome de Jesus. E amanhã eu vou falar sobre o som da fé. Meu irmão, amanhã vai estar poderoso, todo dia está poderoso demais, está incrível, glória a Deus. O Senhor tem falado aos nossos corações. O Everton está entregando a vida para Jesus, glória a Deus, Everton. Receba a vida do Senhor, Ele te perdoa, Ele lança os seus pecados no mar do esquecimento para que nunca mais volte a lembrar deles. Então sinta-se perdoado, amado e reconciliado com Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Então amanhã a live vai ser o som da fé. Então vem com fé amanhã, acorde cedo, tome o seu café, acorde já crendo que Deus vai trazer um som novo sobre a sua casa. Deus vai estremecer as paredes do seu coração, do seu lar, daqueles que moram com você. Meu irmão, é tempo de viver o novo de Deus. É tempo de viver o novo de Deus. Pai, eu declaro em nome de Jesus. Senhor, nós não estamos simplesmente em lives com nenhuma motivação que não seja fazer com que vidas sejam tocadas pelo poder da sua glória. O Senhor sabe que nós somos pessoas que nos movemos debaixo do seu poder. Embora tenhamos o conhecimento da palavra, embora tenhamos conhecimentos daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, nós somos aqueles chamados para provocar o sobrenatural. O Senhor não nos deu um espírito de temor, Pai, nós não caminhamos com medo, mas o Senhor nos deu um espírito de ousadia, de poder e moderação. Exatamente sobre as circunstâncias que muitos estão olhando dizendo, acabou, eu declaro um novo começo. Exatamente nesta área que a pessoa está dizendo, não tem mais jeito, eu declaro, se prepare para a nova estação. Marque a data, marque o dia da festa da inauguração. Muitas pessoas dizendo, não tem mais jeito, Lázaro não vai comemorar mais nenhum aniversário. Foi exatamente ali que o Senhor começou a comemorar mais um aniversário na estação dele, porque ele não nasceu uma vez, ele nasceu 2 vezes. Senhor, em nome de Jesus, é porque o Senhor é aquele que traz dupla honra. O Senhor é aquele que manifesta no lugar da vergonha dupla honra. Eu declaro em nome de Jesus sobre a vida de todos esses que aqui estão conectados e sobre a vida daqueles que ainda verão esta live. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu profetizo a tua palavra. Eu declaro que a semente caiu num solo fértil. Eu declaro que esta boa palavra produzirá frutos a 30, 60 e a 100 por um. E a cada um dos seus filhos que aqui estão e passarão por esta live serão tocados pelo poder da sua glória. Nós oramos e desde já, Pai, nesta certeza te agradecemos. Te agradecemos pela nova estação, te agradecemos pelo novo começo, te agradecemos porque sabemos que o Senhor é aquele que faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Assim oramos gratos em conexão. Amém, amém. Amém, meus amados. Deus abençoe. Tenha uma quinta-feira extraordinária e amanhã estamos aqui com o som da fé. Deus te abençoe.